E aí pessoal, como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo com mais um Little Drops, aquele recadinho especial direto do Espírito Santo para nós. Bom, vamos direto para a palavra que eu tirei desse livro aqui, ó, Santos do Mundo, os puritanos como realmente eram, do Leland Hyken. Foi desse livro que eu tirei algumas, na realidade eu tirei 4 passagens desse livro para a gente conversar justamente sobre o jeito puritano de viver. Você encontra esse livro e muitos outros, todas as indicações do Nascido de Novo, você encontra lá na livraria do Nascido, www.nascidodenovo.com.br. Existe toda uma celeuma sobre a vida dos puritanos. Existe toda uma... Uns acham que os puritanos eram cristãos que se preocupavam com Jesus, que se preocupavam com a vida cristã, e outros acham que os puritanos eram hipócritas. Os puritanos são colocados como pessoas legalistas, mal-humoradas, como dizem por aí, contra tudo aquilo que nos fizesse feliz. Olha que interessante. Quem está sofrendo isso hoje em dia? Quem está passando por isso hoje em dia? Lembra alguém? Algum de vocês está passando algo assim? Porque eu, como cristão verdadeiro, eu estou passando por isso. Hoje, dentro da própria igreja, nós sofremos isso. Nós sofremos nomes de que nós somos fariseus, que nós somos legalistas. Aqueles que andam realmente nos caminhos do Senhor são colocados como errados. Olha que interessante. E os puritanos passavam por tudo isso. Mas, pegando alguns trechos desse livro, 4 passagens que ilustram muito a questão da vida cristã, não apenas dos puritanos. Um puritano disse que um cristão pode considerar sua loja um lugar tão santo quanto sua capela. O mundo é o livro de Deus, disse Richard Baxter. Cada criatura é uma letra ou sílaba, ou palavra ou frase, declarando o nome e a vontade de Deus. Thomas Taylor escreveu: a voz de Deus em todas as criaturas e por meio de todas elas nos fala sempre em todo lugar. Uma consequência da doutrina puritana da criação foi o repúdio da velha dicotomia sagrado-profano, que por tanto tempo havia dominado o pensamento. Os puritanos, eles têm uma visão de que nós devemos ter, de que o importante é a nossa vida com Cristo, o importante é o nosso caminhar com o Senhor, que as outras coisas são acessórias. Onde nós lembramos isso? Vocês lembram de algo que fala assim? Buscar em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Qual de nós já ouviu essa palavra? Não, pastor, mas aí está falando de grana, está falando de comida, está falando do vestir. Isso nós podemos tomar para tudo na nossa vida. Eu peguei aqui também uma passagem em Filipenses 3, 5, 11. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quando a justiça cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Aqui, antes de continuar a leitura, eu vou fazer um excerpt, vou fazer uma observação. Ele começou falando da lei, e aí ele continuou e inseriu todas as coisas da vida dele, toda a vida dele. Olha lá, continuando o versículo 9. E nele ser encontrado, não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele,
participando de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Vamos repassar essa parte? Quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. O que Paulo está falando? Ele está falando isso aqui, ó. Sua loja, um lugar tão santo, temos que considerar a sua loja, o seu local de trabalho, um lugar tão santo quanto sua capela. Tudo faz parte do reino de Deus. Tudo faz parte das coisas de Deus. E nós temos que viver a nossa vida cristã em cada momento da nossa vida. E esse é o ensinamento que eu quero deixar para vocês. Paulo começou falando simplesmente da lei. Então ele englobou tudo. Lembrem-se que Paulo era rico, ele era filho de comerciantes, filhos de donos de rotas comerciais, de caravanas de mercadores, homens de muito dinheiro a ponto de poderem comprar a cidadania romana. Então vamos olhar para esse ponto. Tudo na nossa vida tem que retratar a Cristo. Tudo que nós formos fazer, nós temos a obrigação de fazer com os valores cristãos. E esse é o Little Drops que eu quero deixar para vocês hoje. Tudo, a voz de Deus em todas as criaturas e por meio de todas elas, nos fala sempre em todo lugar. Tudo está dentro do reino de Deus. Paulo largou todas as coisas porque ele enxergou isso. Ele enxergou que ser rico não tinha valor nenhum. Ele enxergou que ter saúde não era o importante. Por quê? Porque aqui, ó, no versículo 10, ele fala que quer sofrer como ele, participando de sua morte. Então hoje, quando nós temos um evangelho que diz que nós estamos aqui para crescer, para conquistar, para dominar, nós vemos o apóstolo falando que nós estamos aqui para viver e seguir os passos de Cristo. Eu não estou dizendo para você ser como aqueles malucos dos filmes que prende espinho na perna, que se chicoteia, isso é inútil. Mas eu estou dizendo que não importam as provações, não importam as situações, não importa a dureza, nós temos algo muito maior que não tem preço e que todas essas coisas não valem nada. O que vale é o reino de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso Little Drops. Nada é mais importante. Todos os aspectos da nossa vida fazem parte do reino de Deus, porque somos peregrinos nesse mundo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais Little Drops. Lembrando que eu tirei essas passagens do livro Santos do Mundo, Os Puritanos Como Realmente Eram, do Leland Hyken. Você encontra lá na Livraria do Nascido. O endereço está aqui embaixo, www.nascidodenovo.com.br. Vamos para aquele grupo, aquele combo do YouTube, que é: se inscreve, ativa o sininho, dá joinha e, lógico, comenta aí, põe a tua opinião sobre esse vídeo, bota aí a tua opinião sobre essa questão, que eu posso demorar para ler, mas eu leio todas as mensagens. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a cada um de vocês. Amo muito a vida de vocês. Até semana que vem.